Oi gente, tudo bom? Eu sou a Jéssica e esse é mais um vídeo do canal. Com uma novidade, a gente vai começar hoje uma série sobre o movimento negro brasileiro, porque eu senti a necessidade da gente poder olhar pra trás quem veio antes, o que é o movimento negro brasileiro. Então a gente vai ter uma série de vídeos aí, falar de cada movimento que nós tivemos aqui no Brasil e que foi extremamente relevante para que nós hoje pudéssemos estar aqui com um canal no YouTube falando sobre o movimento negro e continuamos aí reivindicando nossos direitos, respeito, né, como que a gente já sabe. Aproveita, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber os próximos vídeos e já deixa o seu like aqui pra gente. O primeiro movimento que a gente vai analisar aqui é a Frente Negra Brasileira, que surgiu em 1931, né, aqui no estado de São Paulo. E a Frente Negra, ela é um movimento que é extremamente importante, é um movimento de vanguarda, né? Então, 40 anos após a escravidão, a gente tem um grupo de pessoas negras que se reúne para poder pensar a inserção das pessoas negras no Brasil. Lembrando que em 1930 a gente está aí no momento político, a gente está na ditadura de Vargas. Teve outros movimentos antes da Frente Negra, mas movimentos que não tiveram tanta força, que tivesse relevância nacional, né? Então a Frente Negra teve entre seus principais fundadores, teve o Arlindo Veiga dos Santos, José Correia Leite, Isaldino Veiga dos Santos, o Gervásio de Moraes, Jaime de Aguiar, Raul Joviano do Amaral e o Justiano Costa. Bom, um pouquinho antes da Frente Negra ser fundada, eles estavam organizando ali um congresso porque eles precisavam pensar sobre a condição política e social do negro na sociedade. Só para vocês terem noção, em meados dos anos 30, as pessoas negras elas eram chamadas de pessoas de cor, né? A gente não tinha um lugar na sociedade, a gente não era tratado como um cidadão brasileiro. Então, eles estavam começando a se organizar para pensar, e aí, né? E os nossos direitos? Bom, esse congresso que eles estavam organizando não deu certo, então essas pessoas se reuniram e fundaram a Frente Negra Brasileira, um dos primeiros e mais relevantes coletivos que tivemos aqui no Brasil. Uma das ações da Frente Negra de maior relevância foi a criação em 1933 do jornal A Voz da Raça. Vou deixar alguns links aqui para vocês terem acesso, porque tem uns periódicos que eles têm o jornal aí para vocês verem. E o que era a Voz da Raça? Era um jornal que era financiado, alguns associados da Frente Negra, eles pagavam algumas taxas para poder organizar esse jornal, que tratava sobre questões que permeavam a vida das pessoas negras no Brasil. Cultura, educação, saúde, a busca por direitos básicos, como eu falei lá no comecinho, a inserção do negro na sociedade brasileira. Então, questões políticas eram tratadas no jornal A Voz da Raça, o que é um documento maravilhoso, porque a gente vai conseguir entender um pouquinho dessa questão histórica do negro no Brasil pós-escravidão, né? Quando a gente começar a avançar aqui algumas questões, então assim, teve muitas edições e foi uma ação maravilhosa e que a gente começa a pensar também na questão da mídia preta, né? A gente sempre tem aqueles estereótipos dos jornais comuns e tal, e aí eles vêm com uma outra proposta aí para falar com a população preta. Além disso, o jornal A Voz da Raça também era utilizado para denunciar as violências e preconceitos que a população estava sofrendo no país. Uma outra ação da Frente Negra tem a ver com a educação, que eu acho que é o ponto alto desse movimento. Se vocês não sabem, em meados dos anos 30, 40, as escolas aqui no Brasil elas eram particulares, ou seja, tem que pagar para estudar, não tinha escola pública. Sendo assim, quem eram as pessoas que tinham acesso à educação no Brasil nos anos 30? Vocês já sabem a resposta, né? Algumas escolas, assim, até tinha lá nos seus estatutos que não aceitavam pessoas que tinham sido escravizadas. Tinha várias questõezinhas ali que impediam que os negros frequentassem, mesmo se eles tivessem condição financeira de frequentar uma escola particular. Então, o que a Frente Negra lutava? Por uma educação para todos. Eles acreditavam que através da educação a condição das pessoas negras mudariam no país. E a Frente Negra funda uma escola em meados dos anos 33, 34. Confesso pra vocês aqui que tem pouco material sobre isso, então eu fiz uma pesquisa meio contextualizando assim com a história do Brasil, pra poder entender o fio da meada, tá?
Então, só retomando aqui, eles criaram uma escola que era gratuita para as pessoas que faziam parte da Frente Negra Brasileira, que era uma organização, era um coletivo, né? Eles tinham aulas no período diurno e à noite, era só o ensino fundamental. Então, as pessoas negras que já eram letradas, elas passavam esse conhecimento para essas outras pessoas, porque eles sabiam que precisavam da educação para poder reivindicar seus direitos. Mais ou menos que nem hoje, gente, se a gente não conhece as coisas, se a gente não estuda, a gente fica para trás. Então eles acreditavam que um pouco do atraso que as pessoas negras estavam vivendo nessa época era em decorrência dessa falta da educação básica, do ler, do escrever. E isso também mostra pra gente que o jornal era extremamente importante também nesse processo de formação escolar, porque é ali que as pessoas podiam exercitar a sua leitura também, a sua escrita, enfim. Era um jornal dos pretos pros pretos. Como professora, uma das coisas que mais me encanta nesse movimento é a questão da educação. E no estado de São Paulo, quando a gente vê aí os movimentos pela educação pública, a Frente Negra ela é uma referência não só para o estado como para o país todo. Porque, gente, você consegue organizar escola para as pessoas, sabe a escola pública que a gente vê hoje? Eu que sou professora de escola pública, a gente sabe que quem são os alunos de escola pública do Brasil? Sobretudo pessoas pretas, até porque a população preta é mais de 50% do país, né? Então, não só referência pro Brasil, porque, gente, a gente meio que apaga isso da história, né? Mas a gente só fala, por exemplo, da escola das Panteras Negras lá dos Estados Unidos, meados dos anos 60, né? Que fazia a mesma coisa que a Frente Negra tá fazendo aqui no Brasil nos anos 30. Né? Então, às vezes a gente tem referência de outros lugares, mas quando a gente olha para a história do Brasil, a gente tem essa grande referência em educação preta, né? Então, o movimento negro é um movimento de educação também. Outro aspecto que eu tenho que citar aqui é que a Frente Negra ela não deixa de ser um movimento que foi liderado por homens negros, né? Mas a gente tem aí a presença das mulheres negras, como eu poderia falar, em segundo plano. Né? Então as mulheres negras elas estavam ali para organizar, por exemplo, os eventos, cuidar das crianças, algumas eram até professoras, né? Então a gente vai ver aqui, mesmo na literatura que eu pesquisei para trazer para vocês, a gente não vai ter grandes nomes de mulheres que se destacaram, né, na Frente Negra Brasileira, mas é importante saber que elas estavam ali, elas estavam sendo base desse movimento também. Agora, meu momento, que é a política. Porque assim, muita gente critica a Frente Negra Brasileira porque ela tinha uma posição política muito contraditória, né? Quando a gente joga, pelo menos no Google, a gente vê algumas reportagens falando que eles eram populistas, que eles eram nacionalistas, que a Frente Negra Brasileira era a favor do governo Vargas, né? Lembrando que a gente está numa ditadura de Vargas. Então, assim, tinham algumas questõezinhas políticas complicadas, mas que quando a gente analisa a conjuntura da época a gente entende, né? Até tem um documentário que eu vou deixar pra vocês aqui embaixo também o link, que eles vão falar: nós somos nacionalistas, nós somos combativos e nós somos democráticos. Bom, quando a gente fala de nacionalismo, politicamente, a gente sempre vai ver um grupo muito radical. Mas o que a Frente Negra reivindicava quando ela falava que ela era nacionalista? Bom, todo mundo sabe, período da escravidão, pessoas negras no Brasil, mais de 350 anos, sem uma história, sem condição, sem direitos, né? E por muito tempo aqui no Brasil se valorizou muito o brasileiro em si, né? Então, a gente foi colonizado por Portugal, a Espanha, teve outros países também europeus que vieram pra cá. Quando a gente olha pra história do Nordeste, então, os holandeses, nossa senhora, o Sul, então, gente. Mas aqui, né, só coisa de professora aqui pra sinalizar vocês na história. Mas aí, o que acontece? Os negros que ficaram no Brasil, porque em 1909, alguma coisa, teve lá o embranquecimento da população, que tá documentado, que falava que as pessoas negras iam sair do Brasil, iam voltar pra África, tinha um período de dizimar as pessoas do Brasil. Só que assim, as pessoas viveram escravizadas, ficaram aqui. Teve abolição, foram abandonadas pelo Estado. Quem nasce no Brasil é brasileiro. Então a reivindicação de ser nacionalista não era uma reivindicação de, tipo,
Brasil acima de todos. Não! Tipo, nasci no Brasil, eu sou brasileira, eu sou uma cidadã brasileira, né? E hoje a gente tem isso como algo, eu sou uma cidadã brasileira. Então esse nacionalismo que eles colocam às vezes pra criticar muito a Frente Negra é mais disso, sabe? Quando a gente fala da inserção do negro na sociedade brasileira, é exatamente isso. São negros que nasceram no Brasil, que foram escravizados, né? Tiveram seus descendentes escravizados aqui no Brasil e somente estão reivindicando o seu lugar nessa sociedade. Quando a gente fala de populismo, a gente sabe que Vargas, quando a gente estuda a história do Brasil, a gente sabe que ele era aquele cara do povão, que ia, que fazia, que não sei o que tem, e que conquistava as pessoas, porque ele era muito carismático, né? A gente até estuda lá em... Ah, eu não lembro o nome agora do autor da sociologia. mas eu coloco aqui pra vocês o nome dele. Mas, o Weber, lembrei, o Weber falava dos tipos, né? A gente tem na sociologia, a gente estuda os tipos de governantes, então tem o carismático, tem isso, tem aquilo. Então, o Vargas, ele é um tipo carismático, que conquista a população, né? E a gente vê assim, que a gente até escuta hoje falando que ele é o pai dos pobres, né? Mesmo o cara sendo um ditador, então assim, fez muita coisa boa pro Brasil, então, né? E pra Frente Negra, nesse momento, eu acho que era muito complicado, porque a gente tava tendo muitas guerrinhas civis aqui, conflitos e tal. E de certa forma, quando a gente pensa em trabalho, eles estavam tendo alguma coisinha ali, né? Então, o Vargas tá aí, deixa o Vargas aí que tá tudo bem. Então era mais ou menos nesse tipo. E tinha a questão democrática também, porque eles eram democráticos. Por mais que o Brasil estava numa ditadura, o coletivo em si, tudo era feito reunião, era tudo democracia certinho. Então, assim, querer criticar a Frente Negra, falando que eles eram escrotos, que eles eram a favor do Vargas, a gente precisa analisar o contexto que eles estavam vivendo. Por isso que eu acho que até deixei essa parte política um pouquinho pro final, pra gente entender, assim, a relevância e a importância deles nesse momento. Não é porque era a favor do Vargas que eles, por exemplo, deixavam de denunciar o genocídio da população brasileira. A violência que a polícia praticava com as pessoas negras. Leis como, por exemplo, de vadiagem, né? Gente, imagina, em 1930 você tinha que andar com carteira de trabalho. Nem sei se já tinha carteira de trabalho nessa época. Mas você tinha que andar com alguma documentação provando que você trabalhava. Contratavam pessoas negras? Não. Então, eles iam pro presídio. E aí isso vira esse encarceramento que a gente vê em massa. Então, assim, eles tinham consciência que precisavam da política e da educação para avançar. Então era essa a posição deles. Somos nacionalistas porque nascemos no Brasil. Populistas porque, querendo ou não, a gente tem um certo diálogo com o Estado brasileiro. E somos democráticos porque todo mundo tem que decidir. Mas isso não descaracteriza o movimento. Até porque, como eu falei, foi um dos primeiros movimentos brasileiros a ter uma relevância nacional, né? Então isso, assim, é um marco histórico e importante pra gente entender, como eu falei no começo, o porquê que a gente tá aqui, né? A gente tem que valorizar muito quem veio antes. Uma curiosidade, que logo no início da criação da Frente Negra Brasileira, a gente tem um fenômeno no Brasil, na verdade, estado de São Paulo, né, aqui no Sudeste, que é a Revolução Constitucionalista, que é 9 de julho. Que foi assim, aqui no Brasil a gente tinha uma política do café com leite. E isso vocês lembram da escola, né? Lembrou? Café com leite. O que era isso? A cada eleição, ou os paulistas ou os mineiros governavam o Brasil. Então eles tinham, né? Ficava trocando ali. Só que chega uma hora que São Paulo decide que quer governar o Brasil pra sempre. Tipo assim, nós somos os donos do Brasil. Mudou muita coisa de hoje? Não, porque a gente acha. E aí o que acontece? Eles entram em conflitos. E assim, a Frente Negra nesse momento, por ser apoiadora do governo Vargas, fica ali de boa, fica neutra, né? O Arlindo, que era o atual presidente, ele fica de boa, ninguém vai se posicionar. Mas uma parte da população que fazia parte da Frente Negra, em torno aí de 2.000 pessoas, fala: não vamos apoiar esse governo e vão para a luta constitucionalista. Essas 2.000 pessoas que vão para essa luta são pessoas pretas. Que inclusive quando a gente aqui no estado de São Paulo comemora esse feriado, por mais que a gente perdeu, a gente comemora. É feriado, né, gente? Porque hoje é feriado. Tá tudo bem. E aí o que acontece? Nunca se fala das pessoas pretas que foram para essa revolução, né? A gente fala revolução constitucionalista. E é importante
falar que essas 2.000 pessoas se organizaram e foi chamada de Legião Negra. Os homens foram como soldados e as mulheres foram como enfermeiras, como cuidadoras. E a gente tem um fato aqui que é a Maria Soldado. Eu vou deixar só esse nome aqui pra vocês pesquisarem, que vai ter um vídeo só dela também. Que inclusive, sabe aquele filme que a menina vai jogar futebol e ela se veste de homem pra jogar futebol? A Maria Soldado faz isso. Depois descobre que é mulher, mas ela vai, mulher preta, vai pro combate vestida de homem, e é uma referência aí, mas papo para outros vídeos. Então eles se organizaram para lutar contra o governo que estava vigente no Brasil em 1932. E isso leva a um racha na Frente Negra, né? Então eles fundam em 1931, 1932 tem essa revolução, tem essa guerra que dura aí uns 2, 3 anos, né? Mas ficou esse racha. Então, quando até falando da política, é importante que a gente saiba isso, porque é uma curiosidade, né? Porque a Frente Negra ela vai se encerrar em 1936, né? Mas é importante a gente também saber isso, até porque, né? É muito apagado da história a presença das pessoas pretas nessa revolução. Bom, mediante tudo isso que eu falei, uma coisa que eu não tinha citado lá na parte da política foi que em 1936 a Frente Negra se tornou o primeiro partido político registrado no país. Vocês têm noção que foi o primeiro partido negro do país? Primeiro e único, sabia, gente? Porque até hoje não teve outro partido com pessoas pretas no país. Mas infelizmente a Frente Negra ela acabou porque a gente chega aí no momento da ditadura. E aí vocês sabem como ditadura funciona, não pode ter coletivo, não pode ter partido. E aí infelizmente ela acaba. Mas fica de memória e de inspiração esse coletivo para entender que a nossa luta preta ela é uma luta pela educação, é uma luta política. Nós somos seres políticos, a gente lutou pela nossa inserção, a gente lutou até pra gente ser reconhecido nesse Brasil como pessoas negras e não pessoas de cor, né? Então a gente luta por ter uma cidadania, a gente nasceu aqui, né? E eu acho que esse é um movimento que vai ganhar força mais pra frente com outras pessoas que fizeram parte da Frente Negra, fundaram outros coletivos que também tiveram relevância no país. Mas aí esses outros coletivos vocês vão ficar sabendo nas próximas séries, né? Então já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra não perder. Se quiser estender essa conversa, me segue lá no Instagram também. Vou deixar tudo aqui embaixo no box, bem blogueirinha aqui pra vocês. E é isso. Muito obrigada e até a próxima.